Bem-vindo ao NT do Futebol. Aqui temos as últimas notícias do mercado. Corinthians / saída de Yuri Alberto. Santos vai acertar mais 3 reforços antes do fim da janela. Marcos Leonardo disputados por brasileiros, mas tem São Paulo como favorito. Atlético Mineiro próximo de anunciar seu novo treinador. Já no mercado europeu e principalmente na Inglaterra, onde fecha exatamente hoje sua janela, o mercado está pegando fogo como nunca. Alexander Isak é oficialmente jogador dos Reds. O Arsenal acertou com o Bayern por Piero Hincapié. Chelsea falha em mais uma negociação e desiste de Fermin Lopes. Tottenham anuncia mais um reforço. Tudo isso e muito mais sobre o mercado da bola, aqui no NT do Futebol. Mas antes não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. A novela acabou. Depois de semanas de tensão, Alexander Isak é oficialmente jogador dos Reds. O atacante sueco, destaque do Newcastle, já deixava claro há algum tempo que sua prioridade era vestir a camisa do Liverpool. Só que a diretoria do Newcastle fez jogo duro, pedindo um valor astronômico para liberar o atleta. Mesmo com a vontade declarada de Isak em sair, os dirigentes não facilitaram em nada. Mas ontem, a história mudou. Liverpool e Newcastle finalmente chegaram a um acordo histórico. O valor chega na casa dos 130 milhões de euros, um valor que coloca Isak entre as contratações mais caras da Premier League, comparável ao que foi pago por Florian Wirtz. O jornalista Fabrício Romano já cravou: Isak assinará contrato válido por 5 temporadas, após realizar exames médicos nas próximas horas. É o reforço de peso que o atual campeão inglês precisava para incendiar a temporada. Só que o Liverpool não parece satisfeito em parar por aí. Segundo a imprensa inglesa, os Reds também entraram forte na disputa por Mark Guedes, zagueiro do Crystal Palace. A proposta oficial já foi feita e gira em torno de 40 milhões de euros, exatamente o que o Palace exige. Guedes, que já chamou a atenção de gigantes como Barcelona e Real Madrid, disputou 5 jogos nesta temporada e pode ser a próxima peça a se juntar ao ambicioso projeto de Anfield. A expectativa é alta, já que, assim como Isak, o defensor também teria dado sinal verde para o negócio. Ou seja, torcedor, no final dessa janela, o Liverpool não só quebrou recordes trazendo Isak, como ainda pode fechar com um dos melhores zagueiros da liga. A mensagem é clara: os Reds estão dispostos a investir pesado para manter a coroa de campeão. O Arsenal acertou com o Bayern por Piero Hincapié. Aos 23 anos, o defensor chega por empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória. O acordo foi fechado neste sábado, depois de dias intensos de negociação. O jogador já havia se despedido da torcida alemã e sequer entrou em campo no empate de 3-3 contra o Werder Bremen, um sinal claro de que sua saída estava definida. E olha que não foi fácil. O Leverkusen queria segurar o atleta, mas a vontade de Hincapié em jogar a Premier League pesou bastante. O Arsenal insistiu no formato de empréstimo com compra obrigatória, já que pagar a multa de 60 milhões de euros estava fora de alcance, principalmente depois de gastar cerca de 300 milhões de euros nesta janela. Mikel Arteta foi peça-chave nesse desfecho. O treinador espanhol, grande admirador do equatoriano, chegou a buscar referências diretas com Xabi Alonso, ex-técnico de Hincapié, antes de dar o aval final. Curiosamente, Alonso chegou a cogitar o jogador no Real Madrid, mas a chegada de outros reforços acabou abrindo espaço para o Arsenal agir. O Chelsea também estava de olho, mas Hincapié deixou claro que queria defender os Gunners. Ele realizou exames médicos no domingo e, em seguida, assinou contrato, pronto para ser mais uma peça importante na defesa do time londrino. City muito agitado neste último dia de janela na Premier. O Manchester City vive uma verdadeira reviravolta em seu elenco nesta janela de transferências. A primeira movimentação de destaque envolve Gianluigi Donnarumma. Após deixar o Paris Saint-Germain em uma situação de atrito, o goleiro italiano chegou a um acordo de longo prazo com o clube inglês. Os exames médicos estão previstos para esta segunda-feira e, caso não haja imprevistos, o anúncio oficial será feito em breve, segundo informações do jornalista Fabrício Romano. Essa chegada coincide diretamente com a saída de Ederson. O goleiro brasileiro encerra sua trajetória no City para defender o Fenerbahçe, da Turquia. O negócio foi fechado nas últimas horas por valores entre 13 e 14 milhões de euros, o que representa aproximadamente 83 a 89 milhões de reais na cotação atual. Outro nome que deixa o elenco é o zagueiro Manuel Akanji. A Inter de Milão fechou acordo para contar com o jogador por empréstimo, com taxa de 2 milhões de euros.
No contrato, existe uma cláusula de opção de compra fixada em 15 milhões de euros, que se torna obrigatória apenas se o defensor atuar em pelo menos metade dos jogos da temporada e se a Inter conquistar o campeonato italiano. Em resumo, as movimentações revelam uma reorganização significativa no elenco do Manchester City. A saída de Ederson abre espaço para Donnarumma assumir a posição de titular, enquanto Akanji segue para a Itália. A diretoria do City, dessa forma, ajusta o elenco e ao mesmo tempo mantém equilíbrio financeiro, em uma sequência de negociações que se interligam como parte de uma estratégia maior nos bastidores. O Real Betis compra Antony por 140 milhões de reais. Antony está de volta ao Real Betis. Depois de atuar pelo clube espanhol na última temporada por empréstimo e retornar ao Manchester United, onde não teria espaço no elenco, o atacante brasileiro agora chega em definitivo. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, a transferência foi concluída por 22 milhões de euros, cerca de 140 milhões de reais na cotação atual, além de mais 3 milhões de euros em metas, o equivalente a 19 milhões de reais. O Manchester United, no entanto, garantiu uma cláusula importante no acordo. O clube inglês ficará com 50% do lucro em uma futura revenda de Antony, assegurando participação em possíveis negociações que o jogador venha a protagonizar no mercado. Com esse movimento, o Betis aposta novamente em um atleta que já mostrou adaptação à equipe e ao futebol espanhol, enquanto o United busca minimizar perdas financeiras em um investimento que não rendeu o esperado em Old Trafford. Galatasaray quer Dibu Martinez. O Galatasaray entrou forte na disputa por um novo goleiro nos últimos dias da janela de transferências. O clube turco apresentou uma oferta de 25 milhões de euros, o equivalente a 158 milhões de reais, ao Aston Villa pelo argentino Dibu Martinez. A movimentação acontece depois de duas frustrações no mercado. O Galatasaray tinha como prioridade a contratação de Ederson, mas o brasileiro acabou acertando com o rival Fenerbahçe. Logo depois, tentou avançar por Gianluigi Donnarumma, que fechou com o Manchester City. Sem essas opções, Dibu Martinez se tornou o alvo principal. O plano do clube turco é concluir a negociação ainda nesta segunda-feira, dia 1º, aguardando apenas a resposta oficial do Aston Villa para avançar nos termos financeiros diretamente com o goleiro, que tem 32 anos de idade. A possível transferência, no entanto, chama atenção pelo destino. Dibu Martinez, campeão do mundo com a Argentina, esperava deixar o Aston Villa em direção a um clube da elite europeia, capaz de brigar por títulos de maior expressão. O Barcelona chegou a avaliar sua contratação, mas não houve acordo. Agora, surge a possibilidade de uma mudança inesperada para o futebol turco. Chelsea falha em mais uma negociação e desiste de Fermín López. O Barcelona decidiu bater o pé e recusou a investida do Chelsea por Fermín López. O clube inglês chegou a apresentar uma proposta de 40 milhões de euros pelo meio-campista de 22 anos, mas a diretoria catalã não abriu mão da joia formada em La Masia. Nas últimas semanas, a imprensa britânica apontava que os Blues haviam intensificado os contatos com representantes do jogador. A ideia era clara: reforçar o setor ofensivo do elenco de Enzo Maresca e reduzir a dependência criativa sobre Cole Palmer. No entanto, a resposta do Barcelona foi firme desde o início. Internamente, o jogador é avaliado em até 90 milhões de euros, mais do que o dobro da proposta apresentada pelo Chelsea. Além disso, a diretoria comandada por Deco tem reforçado uma política estratégica: manter os talentos formados em casa como parte essencial do futuro esportivo, mesmo em meio às dificuldades financeiras. Outro ponto que pesou na decisão foi a postura do próprio Fermín. O meia renovou o contrato em outubro de 2023 até 2029 e, apesar da valorização no mercado, nunca manifestou desejo de deixar o clube. A permanência reforça a aposta do Barcelona em um atleta que pode se tornar protagonista nos próximos anos, ao mesmo tempo em que sinaliza ao mercado que o clube não pretende abrir mão de seus principais jovens. Tottenham anuncia mais um reforço e Kolo Muani deve ser apresentado em breve. O Tottenham se movimentou nos últimos instantes da janela de transferências e garantiu um reforço de peso para o setor ofensivo. O clube inglês fechou a contratação de Randal Kolo Muani por empréstimo junto ao Paris Saint-Germain até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal grego Sport 24 e confirmada pela imprensa britânica. O acordo não inclui cláusula de compra obrigatória, o que significa que o atacante francês retorna ao PSG ao término do vínculo, a menos que haja nova negociação entre os clubes. Kolo Muani já aceitou os termos pessoais com o Tottenham, e agora o processo depende apenas da conclusão dos exames médicos e do registro oficial antes do fechamento da janela. A chegada do jogador atende a uma necessidade imediata do elenco. O Tottenham busca soluções no ataque após a lesão de Solanke e a irregularidade de Richarlison,
e vê em Kolo Muani uma peça capaz de agregar velocidade, movimentação e maior poder de decisão no setor ofensivo. Vai acertar mais 3 reforços antes do fim da janela. O Santos deve oficializar 3 reforços importantes para a sequência do Brasileirão antes do fim da janela. Depois do empate sem gols contra o Fluminense, na Vila Belmiro, que marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vozvoda, o presidente Marcelo Teixeira confirmou a chegada do zagueiro Adonis Frias, do León, do México, e do meia Vitor Hugo, emprestado pelo Flamengo até dezembro de 2026. Além deles, o Peixe também acertou a contratação do atacante Lautaro Dias, do Cruzeiro. O jogador já está em Santos, e na manhã desta segunda-feira, realizou exames médicos no CT Rei Pelé. O acordo foi articulado pelo diretor Alexandre Matos, que havia conduzido a compra do atacante pelo Cruzeiro junto ao Independiente del Valle, em uma negociação de aproximadamente 16 milhões de reais. Sem espaço no clube mineiro, Lautaro agora chega por empréstimo de 1 ano ao Santos, com a missão de ocupar a vaga deixada por Luca Meireles, vendido ao Shakhtar Donetsk. Com as 3 contratações, o Peixe busca dar mais opções ao novo treinador e acelerar a evolução da equipe na competição nacional. Botafogo faz investida de 121 milhões de reais por Jota Silva. O Botafogo entrou na disputa pela contratação de Jota Silva, atacante do Nottingham Forest. Segundo informações do portal Record, de Portugal, o clube carioca apresentou uma proposta de 19 milhões de euros, cerca de 121 milhões de reais na cotação atual, mas a oferta foi recusada pelos ingleses. Além do Botafogo, o Sporting também demonstrou interesse no jogador, o que aumenta a concorrência no mercado. Mesmo após a negativa, o alvinegro tentou avançar com uma nova proposta, mas as negociações seguem travadas. A situação gerou frustração entre os torcedores, que lembram das recentes saídas de jogadores do Botafogo para o Forest. Nomes como Igor Jesus, Jair, John e Cuiabano foram negociados com relativa facilidade, enquanto o clube brasileiro encontra maiores barreiras para trazer atletas da equipe inglesa. Com o aval de David Ancelotti, o Botafogo insiste em contar com Jota Silva, mas até o momento não conseguiu superar a resistência do Nottingham Forest. Corinthians / saída de Yuri Alberto. O futuro de Yuri Alberto foi tema de discussão nos bastidores do Corinthians nos últimos dias. O atacante recebeu uma proposta oficial da Roma, mas o clube paulista decidiu não avançar com as negociações. Segundo informações do Globo Esporte, a equipe italiana apresentou uma oferta de 30 milhões de euros, aproximadamente 190 milhões de reais. Apesar da valorização, o Corinthians optou por recusar imediatamente. A decisão passa por 2 fatores principais. Primeiro, o Timão detém apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, o que significaria pouco menos de 100 milhões de reais em caso de venda. Além disso, a diretoria entende que não teria condições de buscar um substituto no mercado. O clube vive um transfer ban imposto pela FIFA por conta de dívidas com Santos Laguna, o que inviabiliza a inscrição de reforços. Marcos Leonardo disputados por brasileiros, mas tem São Paulo como favorito. O futuro de Marcos Leonardo pode ser definido nas próximas horas. O atacante brasileiro, atualmente no Al Hilal, está em negociações avançadas com São Paulo, mas ganhou uma nova opção no mercado. O Atlético Mineiro formalizou uma proposta para contar com o jogador até o fim da temporada. Segundo o portal Trivela, a oferta do Galo segue os mesmos moldes da apresentada pelo São Paulo, que é empréstimo até o final do ano, com o clube saudita arcando com a maior parte dos vencimentos do atleta. A movimentação aqueceu a disputa pelo centroavante de 22 anos, que esteve em destaque no último Mundial de Clubes ao marcar contra o Manchester City. Mesmo com a entrada do Atlético Mineiro, o São Paulo segue em vantagem. Além do desejo do próprio jogador em atuar no Morumbis, o Al Hilal prioriza ceder o atleta a uma equipe com chances reais de título e participação na Libertadores. O interesse, porém, não se limita a esses 2 clubes. Palmeiras e Flamengo também monitoram a situação, mas o atleta enfrentaria concorrência mais pesada no setor ofensivo, o que reduz as chances de Marcos Leonardo ser titular imediato. No cenário internacional, equipes da Alemanha, Espanha, Itália e França chegaram a abrir conversas, mas a proximidade do fechamento da janela europeia, nesta segunda-feira, dificulta um desfecho fora do Brasil. Neste momento, o São Paulo é considerado o favorito na disputa. A possibilidade de assumir o comando do ataque como titular, aliada ao interesse do clube em reforçar o elenco para a sequência da temporada, coloca o tricolor um passo à frente dos rivais na corrida pelo atacante. Atlético Mineiro deve anunciar a qualquer momento o novo treinador. O Galo está muito próximo de anunciar Martim Anselmi como seu novo treinador.
O argentino de 40 anos deve ser oficializado ainda nesta segunda-feira e iniciar os trabalhos na Cidade do Galo já na quarta, dia 3, segundo informações do Portal Gol. A escolha por Anselmi veio após o clube mineiro avaliar outros nomes no mercado. Luiz Ubeldia, Pedro Caixinha e até Jorge Sampaoli foram cogitados, mas descartados pela diretoria. No caso de Sampaoli, que chegou a ser oferecido, pesaram os problemas de relacionamento que marcaram sua passagem pelo Galo em 2020. A decisão de Paulo Brax, CSO do clube, levou em conta também a experiência prévia ao lado do treinador. Em 2021, Anselmi trabalhou como auxiliar de Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Pouco depois, iniciou sua carreira como técnico principal, conquistando 4 títulos no Independiente del Valle, incluindo a Copa Sul-Americana de 2022 sobre o São Paulo. O contrato com o Atlético Mineiro deve ter validade inicial de 2 anos, com possibilidade de extensão até dezembro de 2026. Com a chegada de Anselmi, o Galo aposta em um treinador jovem, mas já com conquistas expressivas, para dar sequência ao projeto esportivo após a saída de Cuca. Por hoje é só, mas me diz aí, qual contratação você acha que mais vai impactar o futebol? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nada e ajudar o canal. Até o próximo vídeo, porque o futebol não para nunca.